Noite, irmãos, graça e paz, amém? Que alegria para nós estarmos aqui hoje nesse culto, que é um culto de celebração. Sempre é, mas hoje é tão especial para celebrarmos aquilo que Deus fez neste final de semana. As pastoras já falaram aqui, a pastora Tuane falou, a Késia mencionou aqui agora. E eu quero saber aqui, ó, deu aquele gritinho nosso, aquele estridente que a gente dá das mulheres. Quem estava aqui no encontro, mais uma vez, dá uma levantadinha na sua mão. Aê, eu gosto desse grito aí. Eu gosto desse grito aí, gente, esse grito que é só nosso, né? Glória a Deus pela sua vida, meu coração está transbordando. Olha, em poucas horinhas que eu fiquei na minha casa agora, né, entre o final do encontro e a vinda aqui para o culto, eu estava assim, querendo muito falar para o Cezinha, tudo, Cezinha. Só que eu estava também tão cansada, né? Mas amanhã ele vai ver. Eu vou contar exatamente. Olha, esposa, promete seu marido aí, o pessoal aí da sua família, aí você vai me ouvir, né? E as mulheres que estão aqui, que fizeram o encontro, que o seu esposo está te enrolando para fazer encontro no outro final de semana, minha filha, pega ele, você tem 2 semanas, aí você vai falar aquilo que você pode falar para ele, contar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida aqui. E em nome de Jesus, daqui 2 semanas nós vamos ter dos homens aqui cheio. Amém? Glória a Deus. Isso para nós é motivo de grande alegria e grande festa, porque como nosso pastor sempre diz, se há festa no céu, há festa aqui também. E eu quero, gente, compartilhar aqui algo que tem queimado tanto no meu coração há algumas semanas, mas obviamente essa semana se intensificou tanto essa palavra. E Deus tem ministrado a minha vida de formas tão especiais. Às vezes eu agradeço a Deus, porque são formas que às vezes eu nem imaginava. E Deus está falando comigo. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto tão conhecido. O livro é Gênesis, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 23 e 24. Olha, você trouxe a sua Bíblia de papel? Abra aí ela, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o início de tudo ali. Capítulo 5, versículos 23 e 24. Nós vamos falar aqui de um homem que para mim é uma grande referência e nesses últimos dias tem sido ainda mais. Antes de nós fazermos a leitura, deixa eu só comentar, irmãos, algo que eu me lembrei aqui. Sabe, todas as vezes que a gente tem encontro com Deus, sempre é muito especial, né? Mas assim, é sempre muito diferente um encontro do outro, né? E a gente fala assim, uau, esse foi o melhor que teve, esse foi o melhor. Quando vem o próximo, é melhor ainda. E a gente às vezes nem entende. Mas Deus estava falando comigo sobre a unção que Ele libera sobre a igreja naquele ano. E nós estamos nesse ano debaixo da unção do fluir de Deus. Então, gente, pensa o fluir que foi nesse encontro. E eu sei que é algo que o Senhor já liberou, não só sobre essas mulheres que estiveram aqui, mas sobre toda a igreja. E eu creio e profetizo sobre a sua vida hoje, um fluir de Deus, um derramar do rio dele sobre a vida de cada um aqui. Nós vamos sair dessa porta aqui hoje, irmãos, transbordando do rio dele. Amém? Gênesis capítulo 5, versículos 23 e 24, você pode ler comigo, diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Essa é a história de Enoque. Irmãos, eu quero iniciar aqui essa palavra trazendo para nós algo que o Espírito Santo tem me lembrado constantemente na minha vida cotidiana. Mas todos nós aqui somos formados pelas nossas escolhas, não é mesmo? Então, a vida que nós levamos, a gente fala sobre isso, ela é formada pelas escolhas que nós fazemos, por decisões que a gente tem ao longo da nossa vida. E sabe, tomar decisões às vezes não é fácil, né? Tem gente que se esquiva tanto de tomar decisão. Tem gente que não gosta de decidir. Decida por mim.
Se tem alguém aí na sua casa, ou é você mesmo? Decide. Às vezes a gente não quer tomar algumas decisões. Lá em casa eu vejo assim, às vezes os meninos, mãe, posso assistir televisão? Eu falo, vai lá e pede pro seu pai. Pergunta pro seu pai. Aí vai lá, pergunta pro pai, ele fala, pergunta pra mãe. Né? E a gente fica jogando às vezes algumas decisões na mão do outro, às vezes a gente fica adiando, e tudo bem se forem decisões da vida corriqueira, mas existem decisões na nossa vida que não podem ser adiadas. Existem decisões na nossa vida que a gente não pode jogar a responsabilidade para outras pessoas. Mas algo interessante que eu li esses dias é que eu não sabia disso, mas a neurociência sugere que o cérebro humano, ele leva no mínimo cerca de 6 segundos para processar uma decisão racional. Cerca de 6 segundos o cérebro humano leva para processar uma decisão racional. E então a gente na verdade, rápido para decidir. Mas eu quero que você preste atenção uma outra coisa. Um outro estudo fala que, em média, um adulto saudável toma cerca de 35 mil decisões por dia. Sabia disso? Você toma cerca de 35 mil decisões por dia. Claro que a maioria dessas decisões, elas são automáticas e do que eles chamam de curto impacto, curto prazo. A gente toma decisões das mais variadas ao longo do nosso dia. Existe até um estudo que fala sobre o cansaço, o esgotamento de decisões. Você já esteve em algum ambiente, ou então talvez no seu trabalho, em que você teve que tomar muitas decisões, decidir isso, veja isso para mim, faça aquilo. Chega no final do dia, parece que a gente está até assim meio apático, parece que não entra nada mais na cabeça da gente. Você já passou isso? Eu falo que às vezes eu vivo lá em casa, isso com as crianças, né? Mãe, pode isso, mãe, pode aquilo. Mãe, como é que eu faço? Mãe, você me ajuda? O que é isso? O que significa isso? Chega no final do dia, eu falo, para. Eu até outro dia brinquei lá em casa e falei assim, mudei de nome, eu não sou mais mãe. Agora pergunta um pouco pro seu pai. Não é assim? As mães aqui vão me entender, né? Mas nós tomamos decisões no nosso dia, às vezes até impensadamente. Então, decisões que são de curto impacto, ou seja, são aquelas decisões que vão durar ali alguns momentos, algumas horas, quem sabe, poucas coisas ali, como por exemplo, o que eu vou comer hoje, né? O que eu vou vestir. Decisões que às vezes a gente nem percebeu que a gente tomou, mas nós tomamos essas decisões ao longo do dia. Nós também temos decisões de médio impacto. Essas decisões de médio impacto, elas vão durar um pouquinho mais. Elas duram um dia, elas duram 2, às vezes duram uma semana. Então é ali você fazendo uma agenda, programando alguma coisa no seu trabalho. Ou então você um programa diferente, né, que você decide fazer na sua casa. São decisões de médio impacto. E tem as decisões de longo impacto, que são aquelas que vão durar meses ou anos. E às vezes essas são as que a gente muitas vezes procrastina ou quer jogar a responsabilidade para outras pessoas. Por exemplo, uma decisão de longo impacto é aquela, olha, no que eu vou trabalhar, onde eu vou morar. Elas determinam a nossa vida por um prazo um pouco maior. Nós tomamos decisões complexas na nossa vida e são aquelas que vão moldar a trajetória das nossas vidas por minutos, por horas, por semanas, meses, anos. Na verdade, elas moldam. Mas existe uma decisão que a ciência não menciona, nenhum estudo menciona, que é justamente aquela decisão para toda a vida. A decisão eterna. A ciência não menciona, não fala para nós a respeito dessa decisão. Mas essa é a maior e principal decisão da nossa vida. Essa decisão é o que realmente vai definir tudo. As 35 mil decisões que nós tomamos no nosso dia são importantes. Aquelas decisões de médio impacto, aquelas são importantes. Mas as decisões eternas são as principais.
E são aqui as que nós geralmente não queremos tomar. Mas sabe, queridos, o que o Espírito Santo tem chamado a minha atenção aqui nesses dias, e olhando para essas leituras que o Senhor colocou diante de mim, essas pesquisas neurocientíficas, eu percebi algo, que o nosso problema, na verdade, não é muito tomar decisão. Porque já que a gente toma 35 mil por dia, o que custa mais uma decisão na nossa vida, na verdade? Nós tomamos. E além de tudo, ainda a gente leva mais ou menos 6 segundos para decidir alguma coisa. Então o nosso problema definitivamente não é decidir por algo, mas sustentar aquilo que eu decidi. Esse é o nosso grande desafio. Sustentar todos os dias, para toda uma vida, as minhas decisões importantes. Tem coisas, queridos, que nós não vamos precisar decidir de novo. Mas existe essa decisão a respeito de eternidade, a respeito de como eu vou viver toda a minha vida aqui. Ela precisa ser tomada todos os dias. Essa decisão, ela precisa de manutenção, queridos. A nossa dificuldade, eu tenho certeza, se eu perguntar aqui agora, por favor, levanta a mão aqui para mim, quem quer Jesus? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão erguer as suas mãos e vão dizer, eu quero Jesus. Você já foi em lugares onde foram feitos apelos, e talvez você seja o fruto de um momento como esse, né? Alguém falou assim, alguém aqui se decide por Jesus? E a gente levanta e fala, eu me decido por Jesus. Mas o problema é que as pessoas hoje, elas dizem, eu decido por Jesus. Mas elas decidem por Jesus para uma estação da sua vida. Apenas para uma estação. Apenas enquanto estiver durando aquele problema. Apenas enquanto estiver durando aquela enfermidade. Apenas enquanto estiver durando aquela dificuldade lá na minha faculdade, no meu estudo. Ou então apenas enquanto o meu casamento estiver destruído. As pessoas decidem por Jesus por um tempo somente na sua vida. Mas o grande segredo, irmãos, da nossa vida é decidir por Jesus para sempre. Para todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala para nós, o texto que nós lemos, desse homem que impacta a minha vida. Desse homem para o qual eu tenho olhado e tenho sondado o meu coração, pensando nas minhas decisões. A Bíblia fala sobre Enoque. Sabe, Enoque, ele tem uma história que para mim tem sido muito impactante, mas esses poucos versículos que nós lemos aqui a respeito dele, são um resumo de uma vida de 365 anos. Enoque fez uma decisão na sua vida. Ele tomou uma decisão. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Enoque, ele decidiu pelo Senhor para a sua vida. E nós podemos ter certeza disso porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Sabe, às vezes a gente fala, eu quero Deus. E não, isso vai ser para sempre. E a expectativa média de vida do brasileiro, irmãos, você sabia que é entre 75 e 80 anos? Né? É uma expectativa de vida que hoje, graças a Deus, já subiu, mas é relativamente baixa diante de uma vida inteira, na verdade, diante de uma eternidade. É relativamente baixa. E nós, muitas vezes, quando nos encontramos com Jesus, muitas pessoas já têm lá seus 20 anos, seus 30 anos, ou quem sabe mais. E mesmo assim, no decorrer desses poucos anos, ainda tem dificuldade de sustentar a sua vida com Deus. De manter ela até o final. Muitas pessoas mesmo encontram com o Senhor ali os seus 30 anos. E tem dificuldade de sustentar, por exemplo, por 50 anos. Mas a Bíblia fala para nós que Enoque, ele decidiu, e não foi por 80 anos que ele sustentou, foram por 365 anos. Você consegue imaginar o que é isso? Isso foi tão maravilhoso para o coração de Deus, que a Bíblia fala que Deus para si o tomou. A Bíblia fala isso a respeito dele. Deus falou assim, isso é demais, isso é precioso para mim. Irmãos,
Quantas histórias eu e você temos na nossa vida para contar dos poucos anos que nós temos, não é verdade? Quantas histórias. Imagina quantas Enoque não teria. Mas nós já falamos aqui, o que a palavra de Deus registra aqui é o que realmente foi importante da vida dele. Ele decidiu pelo Senhor, para toda a vida dele. Essa era a vida de Enoque. Eu decido hoje pelo Senhor, e amanhã também, e depois também, e lá se vão 365 anos. Enoque é para nós um grande exemplo de uma vida inteira diante do Senhor. Esse, irmãos, é o nosso verdadeiro desafio. Mas a Bíblia fala para nós que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. E eu poderia citar vários outros personagens aqui que se decidiram por Jesus. Na Bíblia a gente lê, e que depois nunca mais voltaram atrás na sua decisão. Era homem de verdade, mulher de verdade, que foi até o final e depois a vida eterna. Eu poderia citar vários, mas hoje eu quero convidar aqui duas mulheres preciosas desta casa, que elas têm um testemunho poderoso para contar para nós. Eu quero convidar aqui a pastora Tere, pastora Is. Você pode aplaudir o Senhor pela vida delas? Mulheres de Deus? Sim. Amém. Pastora Tere e pastora Is, você com certeza conhece elas aqui neste altar, né, nesta casa, nesse lugar. Mas hoje eu gostaria que você prestasse atenção no testemunho que elas vão contar. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu acredito que a maioria que está aqui nessa igreja hoje conhece essa Ice aqui, né? Hoje eu sei que a maioria me conhece como pastora Ice, como a pessoa que muitas vezes vem aqui ministrar a palavra do Senhor. Me conhece como líder de uma rede maravilhosa que eu tenho hoje, amém? Como uma líder de célula, né? Como alguém entregue ao Senhor. E é muito bom, isso é muito bom. Talvez só quem foi meu aluno antigamente, ou que conviveu comigo, vai lembrar que existiu uma outra Ice. Hoje tem gente que nem lembra mais do meu nome, que só me chama de diretora, né, pastor Cezinha? Tem gente que só me conhece por diretora. Mas eu quero dizer para vocês que não me conhecem, que existiu uma outra Ice também. Que existiu uma Ice, longe desse Deus maravilhoso, uma mulher, acho que eu vou falar até de costas, mentirosa, uma mulher que gritava demais, uma mulher mandona, uma mulher que organizava os melhores carnavais aqui de Laranjeiras. Você sabia disso? Os piores, tá certo, Su. Os piores. Vocês sabiam que durante uns 5 anos era eu que organizava os carnavais em Laranjeiras? Gente, e tem gente aqui, pastor, também dessa casa que estava junto comigo, vou contar. Não vou citar o nome para preservar. Mas tinha pastor que desfilava para mim nesses carnavais, inclusive. Gente, eu organizava blocos, sério. Concurso de melhores blocos nesses carnaval. Só que deixa eu contar. Sabe qual era o prêmio para os melhores blocos, os mais animados, Era cerveja. Era cerveja, gente. E eu carregava no meu bolso várias cartelinhas de cerveja, valendo cerveja. E eu tinha o maior orgulho disso, de distribuir a cerveja, animar esse povo que estava lá, que se empenhou em organizar esses blocos. Essa era Ice. Essa era eu. Além, gente, eu me lembro, teve um período, eu tinha algumas amigas que não estão aqui, mas nós tínhamos aula à noite nas escolas, por isso que eu falo que quem foi meu aluno aqui, de repente, vai lembrar. Então, eu saía para dar essas aulas, mas já combinada com as amigas, depois a gente saía e beber alguma coisa, depois da aula, gente. Aqui onde hoje é o The Best Açaí, na época tinha uma lanchonete pop, não sei quem lembra dessa época, meu Deus, ninguém.
Nós saíamos da escola, depois de trabalhar com adolescentes, nós íamos para essa lanchonete. Tomar, não era Coca-Cola. Nós íamos tomar um Campari, uma vodkazinha, às vezes uma cervejinha. Gente, essa era eu. Essa era a antiga Isis, que muitas de vocês não conheceram. Não conheceram. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, igreja, teve um dia, assim, na minha vida, que alguém resolveu me convidar para me apresentar o homem mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida. Essa pessoa me convidou. Na época nós não tínhamos célula, nós não trabalhávamos, a igreja não trabalhava nessa visão. Mas alguém me convidou para um encontro, eu não me lembro, eu estava falando para a sua hoje à tarde. Eu não lembro, na verdade, o que era. Mas eu lembro que a pessoa que estava ministrando, e uma delas era a pastora Maura, ela começou a falar algumas coisas. E eu lembro que eu levei uma Bíblia. E eu fiquei impactada, porque tudo aquilo que ela dizia estava na Bíblia. Eu não acreditava, eu olhava, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que isso que ela está falando de mim está aqui na Bíblia. Eu não acredito, eu não prestava mais atenção àquilo que ela dizia. E eu sempre falo que Deus me ganhou pela palavra dele. Por isso eu amo essa palavra, gente, eu amo a palavra de Deus, eu amo ler essa palavra, eu faço isso desde então, todos os dias da minha vida, porque Deus me conquistou, porque eu percebi que naquele livro, naquela Bíblia, que eu nem sabia que existia, Deus falava da minha vida, e Deus tinha algo maravilhoso para mim, eu não sabia, e desde então, eu nunca mais parei. Eu não vou contar a minha idade, porque a Sueli inventou de dizer que o tempo de vida, nossa. Mas eu vou dizer que isso, gente, fazem quase 40 anos. Quase 40 anos. E desde então, eu tenho tomado essa decisão todos os dias. Passei por lutas como vocês, passei por várias provações, passei por muitas coisas. Mas nesses quase 40 anos, a coisa que nunca me passou pela cabeça, foi dizer, eu preciso dar um tempo. Eu preciso dar um tempo na vida com Deus. Eu preciso dar um tempo em ler a Bíblia. Eu preciso de um tempo para a minha vida. Eu precisava era nada, eu precisava desse Deus que eu tinha conhecido. E sabe, queridos, hoje, nessa Isis de hoje, existem frutos maravilhosos. Existem minhas filhas, 2 pastoras, que eu amo ouvir falar. Essas 2 pastoras são casadas com 2 pastores também. E 2 netos maravilhosos que eu vejo na presença do Senhor lá. E como vó, eu fico me deliciando nisso. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque um dia eu fui apresentada para esse Jesus. Tudo aquilo que eu fazia antes, queridos, me trazia alegria. Claro que sim, mas era uma alegria que no outro dia acabava. Eu estava lá ferrada, de ressaca, sabe, nem me passava pela cabeça que eu estava levando tantos jovens para a mesma direção que eu estava. Misericórdia, Senhor. Mas que bom que eu conheci esse Jesus. E sabe, queridos, hoje eu sei o que esse mundo me oferece lá. Hoje eu sei que eu tenho tudo isso à minha disposição se eu quiser. Não é verdade? Eu tenho. Eu sei que é largo, eu sei que muitas coisas eu posso fazer nesse mundo aí fora. Mas eu não quero. Eu não quero nunca mais viver aquilo que eu vivia antes. E sabe, nesses últimos dias eu tenho feito uma oração, porque a gente nunca sabe aquilo que Deus, vai fazer conosco. Eu tenho dito para Deus, faz alguns dias que minha oração tem sido assim: Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas uma coisa eu quero dizer para você, Senhor, onde eu for, onde eu estiver, nunca eu vou deixar de te seguir. E nunca, Deus, nunca eu vou esquecer do meu propósito aqui na terra. Eu posso ir para onde
o Senhor me enviar para qualquer outro lugar, mas eu nunca vou parar de contar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida e pregar o evangelho dessa cruz maravilhosa onde o Senhor morreu um dia por mim. Nunca, nunca mais na minha vida eu quero deixar disso. Eu sou muito grata a esse Deus, muito grata. Obrigada, igreja, por me ouvir. Desculpem por vocês conhecerem essa Ice, tá? Boa noite, igreja, paz. Eu pensava ali enquanto a pastora Ice falava, né? Ela falava das festas, né? Eu, ao contrário. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. E eu tinha muita revolta no meu coração. Porque ele era um pai muito amoroso. E tudo que eu não queria nessa vida era que alguém me falasse em Deus, servir a Deus. Porque eu dizia, Deus não existe. Se Deus existisse, quando falavam Deus é amor, ele não fale assim, eu dizia não. Se Deus fosse amor, ele não tiraria a vida de um pai de família, deixando uma mulher viúva com 34 anos e com 7 filhos. Mas, nesse caminhar, né, eu conheci meu marido, engravidei solteira, por decisão minha, porque eu achava que eu podia, que eu era poderosa, eu ganhava muito bem, eu me sustentava. E o dia que nós decidimos ir morar junto, logo eu engravidei do meu 2º filho, e nós começamos a ter os nossos problemas, né? Embora a gente se conhecesse há muito tempo, quando você vai viver junto, a história é outra, né? Então, eu tenho os 3 filhos, né, como vocês conhecem. E hoje, para mim, assim, foi um presente de Deus. Eu entrar aqui porque eu sonhava em ter uma família. Mas quando eu olhava para o meu marido, ele era muito diferente do meu esposo. Muito diferente do meu pai, perdão. Meu pai era um homem muito caprichoso, ele era um homem que levantava a cerca, ele plantava, ele gostava de flores, de cuidar da casa. E meu marido era o oposto. Porque ele foi criado pelo pai dele dizendo que ele nunca seria nada. O pai dele foi aquele que sempre resolveu os problemas para ele. E ele dizia para mim, esse aí nunca vai dar nada, esse aí sempre vai ser mandado por você. Mas quem conheceu ele sabe a bênção que ele se tornou. Um homem de Deus, um homem que era o sacerdote do lar. Aquele homem que orava pelos nossos filhos, lia a Bíblia com eles. Nunca deixei de fazer a minha parte, depois que eu me converti. Porque antes disso eu estava criando os meus filhos, uma vida sem Deus, ensinando que Deus não existia. E que eles ensinavam as piores coisas para eles, porque eu sempre fui uma pessoa que li muito. E quem lê muito também lê muita porcaria se não tomar cuidado. E ali pelos meus 28, 29 anos, já numa vida desgraçada mesmo, porque quem não tem a graça de Deus leva uma vida desgraçada. Eu estava me separando, sem sabedoria nenhuma, uma pessoa orgulhosa. Eu nunca fui mentirosa, mas no mais eu fui muita coisa. Eu fui buscar em espiritismo, macumbaria, tudo o que você imaginar, porque eu queria uma vida feliz, um lar feliz. Quando era tão fácil eu ir para Jesus, ter essa liberdade, que eu não precisava pagar, já tinha sido pago por mim, aleluia. Foi com sangue. Muitas vezes eu gastei nessas coisas, nessas sujeiras, como eu falei. E era terrível o que eu estava ensinando para os meus filhos. E eu chamei os meus filhos e eu falei para eles. Meus filhos nunca nos viram brigando, discutindo. Mas eu os chamei e falei para eles, a mãe e o pai vão se separar. A gente já tinha dividido que ia ficar com um, ia ficar com o outro. A casa era de nós dois. Eu disse para ele, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada. Eu quero uma vida feliz, uma vida de paz, junto com os meus filhos.
E eu estava preparada, comecei a preparar as coisas para os meninos, mas eu passava isso para eles de uma forma tão diabólica que eles estavam muito felizes, muito felizes. E eles sempre tiveram, como eu falei, um pai muito amoroso. E eles preparados, que no dia seguinte a gente ia sair de casa, eu já tinha alugado uma casa. E eu conhecia um rapaz, embora eu já tivesse ido em algumas igrejas, mas eu ia sem compromisso, porque minha mãe havia se convertido. E eu lembro que nesse dia que eu ia sair de casa, no meu trabalho, eu tinha conhecido um rapaz, era bem mais novo que eu, e eu conhecia o jeito dele assim, e havia assim uns dias que ele vinha ali no meu trabalho, ele estava muito diferente. E ele pulava, e ele gesticulava, e eu via aquela alegria nele, e ele começou a falar de Jesus. E ele começou a convidar as meninas que trabalhavam comigo para elas irem à igreja, mas ele não havia me convidado. E aquilo cresceu dentro do meu coração, e eu comecei a ficar com aquela vontade, aquele desejo. E no dia que era para ir ao culto, ele chegou para convidar elas, falar o horário certo. E dele olhou para mim e falou: Terinha, vamos junto? E eu falei: vamos, porque naquele dia, se ele não tivesse me convidado, eu me convidaria para ir. Quando vocês verem a Késia pulando aqui, ele era igualzinho, porque era o pai da Késia. Ele me levou para Jesus. Naquele dia, quando eu entrei na igreja, como aí se falou que a vida dela estava escrito ali. Eu lembro que foi pregado lá sobre Isaías 53, e não era uma promessa para a minha vida. Onde toda aquela carência que eu tinha, ele falava tudo ali para mim. Ele era o meu marido. Eu não precisava cobrar. Que meus filhos seriam ensinados dele. E eu comecei a entender. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Tudo que eu via assim era uma neblina dentro da igreja. Eu não via rosto, eu não via as pessoas. E ele nos chamou para frente, porque era bastante gente, um local pequenininho. E eu lembro que eu me ajoelhei ali e eu falei: essa é a vida que eu quero para mim. Porque eu vi naquela noite que eu não precisava pagar nada. Que havia uma liberdade para servir Ele. E eu voltei para casa, mas eu não falei isso para o meu esposo, mas orgulhosa do jeito que eu era, eu tive que desfazer as malinhas, sacola, deixar por ali. E eu fui ficando como quem não queria nada, mas eu sabia que eu queria tudo, porque naquela noite eu ouvi que havia alguém que poderia restaurar o meu casamento, que nem existia mais, que podia curar o meu coração, que podia me transformar, perdoar os meus pecados, que eram muitos. E eu lembro que ali começou um processo. E Deus colocou um fogo tão grande no meu coração, uma paixão que eu nunca mais parei. E eu lembro que nós começamos a convidar, não só eu, mas aquele jovem, as pessoas. E eu durante um certo tempo, não foi muito, não lembro se um ano e pouco assim, eu fui sozinha à igreja. Eu lembro assim que eu sentava no banco e eu chorava muito, porque eu queria ali, mas nem as crianças eu levava. Porque eu lembro que uma vez eu levava eles na igreja da minha mãe e depois nessas brigas meu marido havia proibido. Mas devagar eu comecei a levar eles. E ele também foi, ele mesmo se convidou porque ele viu o quanto eu tinha mudado. E foi ali que começou. Houve muito choro. A primeira coisa que Deus me pediu, não foi ninguém que veio orar comigo e disse: pare de trabalhar. Não. Porque eu sempre ganhei muito mais que meu marido. Então eu achava que eu tinha o direito de humilhá-lo. Eu me sustento. Eu posso. E o dinheiro durante muito tempo, estava escutando que o pastor Piscite falar, meu genro abençoado, o qual eu orei pela conversão. E eu lembro que foi a primeira coisa que Deus me pediu. Ninguém falou para mim. E eu parei de trabalhar. Nós nunca passamos fome.
Mas houve dias que eu não tinha um grão de feijão para colocar, para cozinhar para meus filhos comer. Mas nós passamos fome? Não. Nos era servido um banquete. Porque alguém chegava na nossa casa e dizia, olha, eu assei um peixe, eu tinha convidado, e não vieram. Vocês aceitam, não se ofendem? Com as duas mãos, né? E assim foi a nossa vida. Recebemos ajuda da igreja. Porque também aconteceu nesse plano com meu marido. E eu quero dizer para vocês assim que eu nunca pensei em voltar atrás. Não houve um dia. E muitas vezes nós conversamos com meu marido e ele sabia disso. Que na minha falta de sabedoria, mas pela minha paixão por Jesus, ele podia ir embora. Que eu não queria nem saber. Eu ia permanecer. Mas ele se converteu. E nessa caminhada eu quero dizer para você, principalmente aquelas que estiveram no encontro hoje. Eu nunca deixei de me envolver na igreja, de servir ao Senhor, de estar ali. Eu ia ajudar a limpar a igreja, eu ajudava a arrumar os bancos, que naquela época era banco. Eu ajudava a varrer parede, limpava banheiro, eu estava sempre por ali. Tanto que eu acho que eles não sabiam mais o que fazer comigo, me deram um emprego na igreja. Me chamaram, eles não sabiam bem o que eu deveria fazer lá. E qualquer coisa que me chamassem eu ia, porque eu queria morar ali. Era o lugar onde os problemas não me alcançavam. Eu amava, eu dobrava meu joelho. Eu lembro que era terra antes deles construírem fora da igreja, não tinha chave da igreja, eu ficava lá orando. E eles me contrataram como secretária da igreja, onde eu trabalhei 19 anos ali. Onde ali eu fazia de tudo. Mas eu amava estar ali. E eu nunca pensei em parar. E eu levava meus filhos para a igreja. Às vezes eu escuto a pastora Suelen falando disso, né? E meus filhos podem falar isso. Um dia a Tuane falou, perguntaram, né? Porque ela sempre foi do louvor, ela cantava desde pequenininha, porque Deus transformou a nossa desgraça em graça. A Tuane sempre cantou. E eu lembro que ela falou assim, ela falou, vocês faziam parte do louvor, ela disse, o louvor era tudo nós, era eu e meu irmão. Ela disse, e nós servimos ali. E eu falo com alegria que hoje para mim foi um presente do Senhor. Chegar aqui, os meus netos servindo lá. Ver minha filha e meu genro aqui no altar. Eu tinha pensado em muitas coisas para falar nessa noite. Mas quando eu vi isso, vale a pena. Eu tive que orar, porque como eu falei, ensinei muitas coisas erradas enquanto a pastora Ice falava. Nós bebíamos muito, eu e meu esposo, e não era cerveja. E meus filhos aprendiam isso, meu filho mais velho. Meu filho teve sério problema de alcoolismo. Mas eu xingava, eu brigava com ele? Não. Eu orava por ele, eu chegava na igreja e eu profetizava que ele seria um diácono, que ele ia servir ao Senhor. Meu filho não é aquele que vai à frente, que vai falar, que vai gesticular, mas ele é uma pessoa que ajuda muito a obra. Se o meu filho, que hoje é pastor, e muitas vezes as pessoas achavam que era nós que pagávamos passagem de avião para ele estudar, não era o meu filho, o outro que pagava. Porque ele ia a São Paulo, de Foz do Iguaçu. Deus ajudou ele manteve. Eu quero dizer para você, eu sempre estive envolvida em algo, porque eu sou apaixonada por almas, por vidas. As meninas que caminham comigo sabem disso. Sempre fiz parte, por incrível que pareça. Quando escuto o pastor Cezinha falando, né, que se querem que cante, eu penso, meu Deus. Eu e a pastora Maura, nós já fizemos parte até do louvor. Algumas vezes nós fomos para o culto dos homens ministrá-los, porque não tinha pessoas para ministrá-los. Nós tínhamos coragem? Não. Tínhamos medo? Sim. Vergonha? Sim. Mas nós íamos. E daí nós ficamos, eu falo, você fala. Quem fala primeiro? Você ou eu, e nós íamos. E Deus sempre nos honrou. Temos família no altar. Tenho meus netos servindo, porque eu nunca parei. Não ache que você só vir à igreja e trazer teu filho, levá-lo em cima é suficiente. Eu tinha muita vergonha logo que eu me converti, porque eu sabia do lamaçal que eu saí.
E um dia eu ouvi o Senhor falando. Eu fui procurar na Bíblia depois e eu achei. Quando fala lá em João, que não era eu que tinha escolhido ele, mas que foi ele que me escolheu. Esse é um pedacinho do versículo, mas ele diz mais: para que vades e des fruto. É para isso que Deus tem me chamado e é para isso que Deus tem chamado você. Sabe, meus irmãos, quando chegou uma época para nós, eu já tinha, não era mais 12, mas era 18, e a Su falava para mim que eu precisava fechar a célula, eu fechei. Ainda tinha 20 mulheres. Eu fiz por obediência, e eu estou falando isso porque nós já conversamos sobre isso. Mas aquilo no meu coração ardia, porque eu achava que era muito pouco, eu queria mais. E eu falei: Sueli, eu preciso reabrir minha célula evangelística. Eu preciso. Ela falou: bom, né? Você é quem sabe, né? Porque quer. E nós estamos lá, né? Então, eu quero dizer assim para vocês, não houve um dia, não houve um momento que eu pensei em voltar atrás. Eu tive muita luta. Eu poderia ficar aqui a semana inteira testemunhando de tudo que Deus fez na minha vida. Tanta coisa Ele tem feito. Tanta coisa. Hoje eu posso dizer assim, né? Deus recolheu o meu marido. Houve revolta? Não. Lágrimas, sim. Mas ver meu marido aqui num caixão, saber que ele só foi na minha frente, que ele está me esperando lá. Ver meus filhos aqui, eles conversando e dizendo: nós não temos arrependimento, nós não temos por que gritar, querer derrubar o morto, fazer ele levantar. Porque eles nunca responderam ao pai deles. Sempre foram filhos obedientes e eles têm filhos que os honram. Ver meus netinhos aqui, orando para que o vô ressuscitasse, porque eles aprenderam. Chorei muito com isso. Mas ver que eles estão vivendo aquilo que eles estão sendo ensinados. Isso enche meu coração. Saber que um dia o Otávio, o Murilo, o Augusto, eu tenho 7 netos, eu tenho mais que a Ice. Tudo bem que ela é mais nova que eu, não tenho problema com idade. Tenho 67 anos. Não foram todos bem vividos, não. Até meus 28 anos foram bem mal vividos. Mas para a glória do Senhor, estamos aqui. Amém? E eu quero que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, gente, não é bom demais ouvir? É a nuvem de testemunhas que nós temos. A gente olha para a palavra de Deus e a gente se inspira a permanecer a carreira que nos está proposta, não é verdade? Mas a gente pode olhar aqui, dentro da nossa casa, olhar para pessoas que às vezes você pensa: nossa, é a vossa santidade, dá para sentar aqui nesse trono aqui, né? Nossa, imagina, pastora Tere, pastora Ice, meu Deus, pastora Maura, Jesus, mas a gente às vezes se esquece ou não percebe que um dia essas mulheres, enquanto ainda não conheciam o Senhor, não tinham uma vida com Deus, elas tiveram os 6 segundos delas, tiveram uma decisão pelo Senhor, mas nunca mais voltaram atrás. Queridos, eu quero finalizar aqui esse momento dizendo algo para você. Nós não estamos aqui para oferecer para você algo para uma estação da sua vida. Jesus não é para uma estação da sua vida. Não é para apenas um tempo. Jesus é para toda a vida e para a eternidade. Para uma vida eterna. Eu quero convidar hoje a fazer uma escolha. A ter uma decisão firme. E amanhã também. E depois de amanhã também. E você declarar: todos os meus dias vão ser para o Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Tomar essa decisão no seu coração. Se você deseja hoje se decidir pelo Senhor, se você deseja falar: Deus, eu quero uma vida, eu quero a eternidade diante do Senhor, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Olha, mas pense isso.